Panteísmo contra a religião. O panteísmo é a favor da ciência e é apenas outra forma de ser ateu, de não crer em nada. Na verdade, o panteísta é um descrente? Não. O panteísmo evolucionário se baseia em uma crença, na crença de que somos todo parte de algo maior, de um universo divino, que somos partículas, e que, como todo o resto, devemos perceber nosso papel para colaborar com a harmonia do todo. A religião não pode ser algo que cega, pelo contrário, ela deve ser algo que expanda nossos horizontes, que eleve nossas percepções, que desenvolva nossa empatia. Aqueles mais religiosos, assim como aqueles mais determinados à não crença, se tornam cegos, ignoram esse debate para não crer na ciência ou na religião. Isso é algo que, desculpe-me, tem a ver com a pouca fé. A crença deve ser consciente, não temer que alguns dos seus conceitos sejam revistos. Isso é evoluir. Abrace o questionamento. O Dalai Lama, certa vez, disse que se a ciência comprovasse que algum dos conceitos do budismo estão errados, caberá aos budistas aceitar isso. E isso é realmente lindo. O que é isso se não aceitar sua imperfeição, aceitar que não somos senhores da verdade absoluta? Mesmo que você seja o Papa ou algum dito profeta, estamos sempre aprendendo, evoluindo. É isso que o panteísmo evolucionário prega. É a nossa melhora física, mental e espiritual. O panteísmo é uma mentira. A verdade nos foi revelada pela Bíblia Sagrada. Qual delas? Todas foram escritas por homens, todos os capítulos e versículos. Nada, provavelmente nem os 10 mandamentos, foram escritos por alguma divindade. Sempre a mão humana, e essa é imperfeita. O Concílio de Nicéia foi realizado para acabar com as confusões entre o que um padre ou outro pregava. Foi feito por um não religioso para atribuir uma religião clara e ali escolheram quais livros seriam colocados, tornando os outros assim apócrifos. O conhecimento foi restrito e direcionado. Crenças diversas foram misturadas para que o povo da época pudesse compreender melhor e, no final das contas, passando por uma análise racional, há contradições, muitas contradições, e a maior delas é a diferença entre o Deus cruel do Antigo Testamento em comparação ao Deus bondoso do Novo Testamento. Moisés defendia a ideia de um Deus rígido, que punia aqueles que não seguissem à risca seus preceitos. Para um povo fugindo do Egito, politeísta, era difícil compreender os novos conceitos. Prova disso é o episódio do bezerro de ouro e a necessidade da criação da Arca da Aliança para haver o que adorar. Jesus, por outro lado, defendia o amor e a humildade. Um Deus que dava aos homens o livre-arbítrio para plantar e colher de acordo, um ser bondoso e que mesmo assim permitiu que seu filho fosse injustiçado e morto, salvando a humanidade de seus pecados. Afinal, livre-arbítrio. Isso é curioso. As pessoas querem a liberdade para fazer o que bem entenderem, mas não querem arcar com as consequências disso. Queria que Deus surja magicamente e as proteja de tudo, então eu dedicaria um capítulo para falar sobre isso. Voltando ao tema, a Bíblia Católica possui 7 livros, a mais que a evangélica, e nenhum deles foi escrito por Cristo. A cultura islâmica segue os preceitos escritos não por Maomé, mas ditado por esse e escritos e reescritos por outros senhores da lei, todos relacionados a uma forma de pensamento e conduta condizente com a região em sua época. Os espíritos parecem possuir uma mente mais aberta, mas tratam o livro dos espíritos como a única e inalterável verdade revelada, colocando Allan Kardec na posição de profeta, quando o próprio livro aconselha sempre o estudo e a busca por maiores esclarecimentos. Não tratarei de todas as crenças aqui, mas percebo que cada qual assume ser conhecedora da única verdade, e no geral, muitas descartam todas as outras como falsas e mentirosas. O panteísmo evolucionário não vê dessa forma. Diz que os católicos estão errados? Não. Na Bíblia que surge o melhor de todos os mandamentos. É aquele que deveria ser realmente seguido por todos. O mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. E a Deus, universo divino, acima de todas as coisas. Eu não vejo nenhum erro defendendo essa frase. Bastava que todo ser humano seguisse isso e não haveria mais guerras ou fome. E para cada doença logo se descobriria uma cura. Infelizmente, o egoísmo ainda prevalece. E apesar de muitos dizerem seguir a Bíblia, poucos verdadeiramente seguem isso. Amar Deus no universo, acima de todas as coisas, destaca a importância do todo sobre o indivíduo. Diz que os evangélicos estão errados? Não. Digo mesmo que falei em relação aos católicos. E ambos devem lembrar também que os livros não foram escritos por Deus, e sim por homens, e também editado e revisado por humanos, sendo assim falhos.
mesmo para a interpretação do que ali está escrito. Infelizmente, a Igreja Católica muito prometera, em especial no passado, o perdão dos pecados em troca de riquezas e de X anos lutando em uma cruzada sem sentido. A igreja, tanto católica quanto evangélica, tem suas bases em templos de ouro, pregam a caridade e vivem no luxo, algo que destaca a falha humana. O Cristo teve uma vida humilde, segundo dizem as Escrituras, praticamente um mendigo. Não necessitou de templos de ouro e mordomias, apenas sua fé, de paciência e solidariedade para com os demais. Em vez de seguir seu exemplo, muitos usam o nome de Deus em vão, para obter riquezas, explorar o povo. Algo que se creem que, caso creiam no que pregam, sabem que acabarão por ter de responder na outra vida. O que deixa claro que não têm tanta fé quanto dizem, de outra forma seriam mais generosos, teriam uma vida mais humilde, dedicada ao próximo. Demonstra também apenas que se aproveita da fé dos outros para obter riqueza imediata. Mas algo devo dizer em defesa dos templos. No passado, o povo sem estudo, supersticioso, não teria capacidade de compreender um Deus sem forma, um Deus único. Talvez por isso se criar adoração em santos, para compensar a falta do politeísmo. E também não perceberiam o poder de Deus em uma instituição que demonstrasse possuir esse poder. Devido a isso, que os templos foram construídos como supostos pedaços do paraíso na Terra, onde os povos, onde o povo, ao entrar, percebesse a riqueza e a beleza do que lhes era prometido para outra vida. Mas não é na grandiosidade e no ouro que está a beleza. A vida com simplicidade e alegria é onde mora a felicidade. E por simplicidade, não digo a carência de recursos, como os mais tolos podem imaginar, e sim o necessário para suprir suas reais necessidades, sem exagero ou ostentação. O sucesso de templos, onde a entrada é paga por exorbitante valor, é uma prova de que a humanidade não evoluíra tanto a ponto de não mais precisar dessas demonstrações superficiais da divindade. Mostra assim uma confusão de valores e uma percepção distorcida da beleza do mundo. Se fôssemos considerar Se fôssemos considerar as palavras da Bíblia, perceberíamos que cada um de nós é um templo e que, por onde andarmos, estaríamos junto a Deus, colocando assim os grandiosos templos como monumentos apenas ao ego e não a Deus. Devo expor aqui também uma crítica quanto ao uso descarado de técnicas de hipnotismo em tempos evangélicos. No passado, a humanidade, talvez, tais técnicas pudessem ter sido usadas de forma menos danosa, por buscar retirar os ímpios de caminhos de dor e sofrimento. Mas tal poder é muito fácil de usar para causar o mal, para se aproveitar e impressionar as pessoas mais inocentes e menos cultas, a fim de corromper e roubar. Tal prática não deve ser apenas criticada por aqueles que percebem seu uso, mas os que praticam o hipnotismo dessa forma e sem autorização dos participantes, que devem ter consciência de que se trata de hipnotismo e não de poderes divinos, deverão ser julgados pela lei pelo uso criminoso de tais técnicas. Outro acontecimento que não posso me esquivar de comentar a respeito sobre os tempos evangélicos é a respeito dessa atual tendência, atual em relação à época em que escrevi esse texto. A formação de uma força paramilitar chamada Gladiadores do Altar. É triste que nos tempos atuais haja esse condicionamento para a formação de guerreiros sagrados, dispostos a tudo por sua fé. Algo não apenas necessário, como também perigoso. E que mais cedo ou mais tarde acabará sendo usado em uma cruzada, uma guerra santa contra os demais crenças e inimigos da fé, onde os homossexuais estarão incluídos. E é uma tendência que leva em direção à intolerância e ao ódio, quando deveríamos buscar a compreensão e o amor. Diz que os espíritas estão errados? Os espíritas estão entre os mais humildes dedicados ao estudo. E com eles concordo que a busca de instrução espiritual, e não apenas tentar salvar-se da responsabilidade dos pecados cometidos, é o melhor caminho. Infelizmente, como ocorre com as igrejas, a maioria dos espíritas parece esquecer dos ensinamentos os quais estudam. Tratam o livro dos espíritos como sendo a única e absoluta verdade, se põem em posição superior a outras crenças. Algo ainda pior, pois o espiritismo nascera para ser uma filosofia e não uma religião. Prega o estudo e a evolução e não o engessamento de ideias e a proclamação da verdade única e imutável. Os espíritos devem lembrar que cada qual se adequará à religião que mais corresponder com sua vibração e necessidade de trabalho. Nenhuma crença que pregue o amor será melhor ou pior que outro que também tem o amor como sua filosofia. Por que os ubandistas estão errados? Ó, enquanto o trabalho dos espíritos é de maior instrução, os ubandistas dedicam a uma aplicação mais atuante da espiritualidade, tomando um aspecto maior de religião do que filosofia espírita. Mas há diferença entre Umbanda e Aquibanda, sacrifício de animais, algo que verdadeiramente
algo que, no caso, a verdadeira Umbanda não faz, já que trabalha com a caridade e o amor ao próximo. São atitudes que podem mais primitivas e os trabalhos que não são pautados no amor, e sim causar desarmonia e sofrimento a outros, dispensáveis. É triste que uma linha onde se busca maior uso da espiritualidade se delicia a usá-la visando o mal de outros. Se está em uma casa que haja dessa forma, pare, repense seus conceitos e consulte seu coração. Quanto à validade disso para a evolução, para sua evolução e para o bem, então busque instrução. A ação sem instrução leva a caminhos tortuosos e desnecessários nos tempos atuais. Um fato comum aos centros de Umbanda é também a necessidade de alguns pais e mães de santo verem ter poder sobre as outras pessoas. Uma atitude movida pela vaidade, de sentir superior e no controle dessas outras pessoas como se seus escravos fossem. E assim os mantém sob a ameaça de realização de demandas, lançamento de praga, se sua autoridade não for seguida. Não raro ameaçam e lembram dos rituais realizados dos quais não há volta, como o batismo com sangue e outras práticas que prometem grilhões às almas. Felizmente, existem também rituais de corte desse tipo de acordo abusivo. Ninguém está preso indefinidamente e a nada se buscar pelo conhecimento. É lamentável apenas que, em vez de buscar o bem, a saúde, a vida, há essa corrupção que leva ao uso egoísta da religião para aprisionar que se foca no mal, no desejo de que as pessoas fiquem doentes, ou ligando por meio de rituais seus nomes a cemitérios. Práticas abusivas, necessárias do saber espiritual. Que não mostram outra coisa senão a falta de maturidade somada a um conhecimento restrito da espiritualidade. Diz que o Islã está errado. Assim como ocorre com outros casos, suas leis religiosas foram escritas por homens e não por Deus, mesmo que possam se atribuir à inspiração divina em todos os casos. Exceto dos espíritos que foram instrução do mundo espiritual e não se atribui diretamente a Deus. E assim passivo de erro. E assim todas, né, são passíveis de erro. Deve-se perceber que as origens remetem a um templo e uma religião onde haviam crenças diversas e um território extremamente dividido e hostil. E talvez por isso a religião foi usada como meio para unificar o povo. A prática da oração, o jejum e outras coisas, todas se mostram como fatores culturais. E por isso devem ser respeitados. Mas dá de se entender o momento e a situação em que as mais duras práticas foram criadas. E como tudo, devem ser adaptadas aos tempos modernos. Devem evoluir. Infelizmente, há fatores que levam à intolerância e à violência. A morte em nome de Deus é considerada válida. Mas o que se vê não é o sacrifício de pessoas pelo bem maior, por uma causa divina. E sim sendo criados desde muito novos para se suicidarem, usando ingenuamente o nome de Deus em vão para atender aos interesses de outras pessoas, as quais, curiosamente, nem sequer cogitam o sacrifício das próprias vidas. Vale ressaltar que o Islã não é uma religião do ódio, mas de disciplina espiritual e de devoção a Allah. Todo extremismo está errado. Em um mundo de tanta diversidade quanto o nosso, impor a verdade de uns poucos sobre a de todos os demais é um absurdo. É uma receita infalível para o conflito, guerra e morte. Mas tenho certeza que nem todos que creem em Allah são extremistas. Arrisco-me a dizer que a maioria do que crê não deseja a morte de todos os que não creem, que a maioria não deseja guerra, a morte de uma vida de violência, a morte e uma vida de violência. Em verdade, nos últimos 100 anos, que no Oriente Médio a religião voltou ao topo para o controle das massas. Já faziam séculos que o próprio povo de lá decidia separar as leis religiosas das leis dos homens, da evolução natural. Mas de alguma forma, e após as conquistas europeias, os povos de lá regrediram culturalmente, voltando seus primórdios, onde a religião ditava a vontade do povo. Lembra então que a violência extremada em nome de Deus é feita por grupos terroristas, alguns que até mesmo recebem investimento e apoio do Ocidente que dizem odiar. E que se muitos jovens europeus de outras nações se unem às suas causas extremas, por causa da violência e ódio, não o fazem pela fé em Deus, e sim pela oportunidade de matar. A religião, desde seus primórdios, foi muito usada como justificativa para agressão e assassinato. Não pela religião ser ruim, e sim porque as pessoas sem religião inventariam outra desculpa para justificar suas tendências sociopatas. Algo para explicar seu desejo por sangue. Então, o comportamento desses grupos, infelizmente, incentiva a desconfiança e o medo. E enaltece as diferenças e a separação da humanidade. Quanto? Tanto no objetivo delas quanto na realidade moderna, devemos buscar a união da humanidade e não sua divisão. Então, quem está certo? Onde está escrita a verdade? Por que acha saber mais do que todos os outros? Isso não é arrogância?
Como eu já disse anteriormente, e como também dizem os Rosa Cruzes, cada qual deve encontrar sua própria percepção da divindade. Se a sua percepção se adequa melhor a essa ou aquela crença, isso corresponde à sua evolução espiritual, à sua cultura e ao nível vibratório no qual está. Não sendo ninguém melhor que ninguém. Através do aprendizado do Reiki, eu aprendi sobre o uso de dois filtros que garantem, garantir, né? Garantiriam, é, que garantem operar pelo caminho correto. E todos nós nascemos com essa capacidade. Ou quase todos, eu excluo aqui apenas o psicopata. Eles são desprovidos de empatia e os que são desprovidos de capacidade de analítica também não poderiam. Mas que filtros são esses? Ó? Esses filtros são o da razão. Pergunte somente se aquilo que faz ou pretende fazer é o correto. Como auxílio a esse filtro, a humanidade desenvolveu um conjunto de leis. Se algo é crime, é bem provável que sua prática seja algo errado. E o filtro da emoção. Como você se sente em relação a fazer isso, ou em ter feito? Se tal ação lhe causou repulsa ou remorso, ela é uma ação errada. Você sente seus sentimentos que aquilo não está certo. Nisso, as crenças que pregam amor, paciência, compreensão servem de um guia para melhor análise em relação ao bem e ao mal. Tem ainda alguma dificuldade em determinar se o que deseja fazer ou faz é certo ou errado? Busque se colocar no lugar dos demais envolvidos. E como se sentiria se ali estivesse? Vou dar um exemplo. A pessoa A trair a pessoa B com a pessoa C, a qual seduzir a pessoa A por interesse financeiro. Ao descobrir isso, a pessoa B decidir assassinar a pessoa A e C. Tente agora se colocar na posição de cada uma dessas pessoas. A não estava satisfeito com seu relacionamento com a pessoa B. Se sentisse valorizada por B, acabaram por abrir espaço à pessoa C. B, sentindo-se traído ou traída, desejou a morte da pessoa A pela traição, e C, por ter ocupado um espaço o qual B não estava preenchendo para a pessoa A. C, por necessidade financeira que ameaçava a si e aos seus, percebeu nas carências de A uma chance de escapar da situação de miséria, valorizando A quando estava claro de que B não cumpriria seu papel. Tendo visto esses três ângulos, qual está certo? Você chegou à mesma conclusão que eu, terá percebido que nenhum deles está correto. Todos agiram por impulso menos nobre, sem verdadeiro amor. Mas se a compreensão de qualquer um deles fosse maior, toda a provável tragédia seria evitada. A. Não estando satisfeito, buscaria entendimento com B, e não relacionamento extraconjugal. Na falha de entendimento, poderia primeiro terminar seu relacionamento com B e só então dar a devida oportunidade a C. B. Perceberia a necessidade de valorização de A, e se o ou A amasse, daria o devido valor antes que acabasse por perdê-la, para C. Não abrindo espaço ou chance para que tal traição sequer tivesse ocorrido. E mesmo que a traição ocorresse, percebeu o quanto ausente estivera. Se amasse A, esse ou A amasse, poderia vir, se assim quisesse, a se perdoar. E talvez até tentar novamente, dessa vez dando mais atenção e valor um ao outro. C perceberia que a carência de A não se tratava de amor, e sim de ausência de B, e por isso não se relacionaria. Também não se aproveitaria da carência ou amor do outro por questões materiais, já que também não gostaria de ser usado por outra pessoa. E se fosse amor, teria compreensão da situação de A e só se relacionaria com esse ou essa após essa, se separar de B, não configurando assim uma traição. Veja que o problema e mesmo as tragédias podem ser evitadas quando há amor e compreensão, quando não se apela à ignorância e intolerância, buscando sim o diálogo. Se há uma lei, que seja a lei do amor.